Boa tarde. Sexta aula do curso de foliações holomorfas. Hoje a gente vai começar a fazer uma espécie de discussão preliminar, preparando o espírito para continuar nossa leitura do livro do Brunella e entender um pouco o que está por trás desse capítulo 3, que é sobre teoremas de índice. Tá bom? Mas antes de começar com essa discussão, vamos fazer uma breve revisão do que a gente fez nas últimas aulas, né? As últimas duas. Então, o foco nas últimas aulas foi esses fibrados associados às foliações, né? O tangente e o normal, o tangente de uma foliação e o normal de uma foliação em superfície. E a gente viu duas fórmulas bastante importantes que vão ser utilizadas ad nauseam durante todo o curso. São formas que dizem como esses fibrados intersectam curvas, né? Então, no caso em que a curva não é f invariante, ou seja, uma curva reduzida em que nenhuma componente é invariante por f, a gente tem que o normal de f vezes c é a característica de Euler de c mais o tangente da tangência, né, de f com c. O tangente da foliação vezes c é c ao quadrado menos o tangente de fc. Sempre é bom meditar sobre essas fórmulas, né? E essa aqui, por exemplo, está dizendo, olha, que o tangente da foliação se comporta como o normal da curva, módulo uma correção que tem origem geométrica correspondendo aos pontos de tangência. E essa aqui também, a característica de Euler, a gente sabe que é o grau do tangente da curva. Então, o normal da foliação, quando a curva não é invariante, se comporta como tangente da curva, com uma correção também que vem do divisor de tangência entre a foliação e a curva. Já no caso em que a curva C possui todas as componentes invariantes pela foliação, a gente tem que o normal da foliação se comporta como o normal da curva, o tangente da foliação se comporta como tangente da curva, mas, é claro, tem que haver uma correção, porque a foliação pode possuir singularidades ao longo da curva, ou porque a curva pode ser singular. Okay? Então, a pergunta mais básica, talvez, e é uma pergunta importante, sabendo que o nosso curso é um curso sobre geometria birracional de foliações em superfícies, é como esse fibrado se comporta quando a gente aplica uma aplicação birracional. A gente sabe que em uma superfície toda aplicação birracional é uma composição de blow-ups e blow-downs. Então, para entender isso, é fundamental entender como o tangente e o normal se comportam quando a gente faz explosões, e a gente viu isso na aula passada, foi um dos exemplos, né? Aqui está eu estou com uma projeção π de xg para yf, e esse π é o blow-up, é um blow-up em um ponto P. Então, a relação pode ser vista a partir de princípios básicos, e ela é expressa por meio dessa forma, né? O tangente é o pullback do tangente da foliação em G, que está no blow-up, é o pullback do tangente da foliação F, tensorizado pelo OY L menos 1 onde L vocês lembram a ordem de anulamento de π estrela de ômega ao longo de E, onde ômega é um gerador local do conormal da foliação em torno do ponto em que a gente está explodindo. E a gente tem uma fórmula similar para o normal, e, é claro, as duas, via disjunção, se relacionam também com a fórmula, tem a ver com a fórmula análoga para transformada do
fibrado canônico das superfícies em questão, né? Lembrando que a gente tem a disjunção, já viu duas instâncias da fórmula de disjunção, uma que é a disjunção para foliações e a outra é a disjunção para curvas. Bom, então é um pouco isso. E como eu falei em algumas aulas atrás, a gente tem vários métodos para calcular o grau de um fibrado linear ao longo de uma curva, e o método talvez mais simples é produzir uma seção meromorfa do fibrado em questão e contar zeros menos polos. E hoje a gente vai começar a discussão de um outro método, de natureza talvez um pouco mais analítica, em que a gente vai calcular o grau do fibrado definido numa curva através do divisor de resíduos de uma conexão. Então, eu queria começar a motivar a definição de conexão pelo menos ao longo de uma curva, e para isso eu vou começar com uma matemática bastante simples, né, que são as equações diferenciais lineares. Então, essas são as equações que se escrevem da forma y' igual a ax vezes y, onde aqui eu vou assumir que x pertence a um aberto U de C e a y pertence a Cn, e A é uma matriz N por N com coordenadas funções holomorfas definidas no aberto U. Então, essa talvez seja a classe de equações diferenciais ordinárias mais simples que a gente pode escrever. E tem uma teoria extensa, né? Teoria clássica. Extensa. E bastante elementar, na verdade, e que nos diz que, por exemplo, quando se U é um aberto simplesmente conexo, então existe soluções, vamos chamar de S1 até Sn, que vão ser funções holomorfas de U em Cn, linearmente independentes em todos os pontos x pertencentes ao. Bom, e de fato isso é um conjunto fundamental de soluções, e qualquer outra solução disso
Qualquer solução. Solução S dessa equação é uma combinação linear. Com coeficientes complexos, né? De S1 a S. Tá certo? Em linguagem moderna, a gente então tem que eu posso reescrever esse fato dizendo que o conjunto, vamos chamar essa equação aqui de estrela, o conjunto melhor, as soluções de estrela determinam um sistema local de posto n sobre U. Aqui, é claro, para isso eu estou trabalhando com U, não mais simplesmente conexo, mas um U qualquer. Então, para qualquer aberto V contido em U simplesmente conexo, eu tenho esse resultado clássico que eu tenho N soluções linearmente independentes e qualquer outra solução é combinação linear delas, com coeficientes em C. Portanto, nesse aberto V, um aberto V simplesmente conexo, contido no aberto U arbitrário, eu tenho um espaço vetorial de dimensão N de soluções. Ou seja, isso que é um sistema local, né? Então, sistema local de posto N é a mesma coisa que um feixe localmente constante de espaços vetoriais de posto N, de dimensão N. Ok? Então, vou fazer um arremedo de figura aqui. Eu tenho meu aberto U. Eu posso considerar meu espaço vetorial Cn aqui. Eu estou aqui no produto. E uma solução, eu posso identificar ela, solução, com o gráfico da solução. E a gente tem uma figura um pouco desse tipo. Certo? Então, a gente tem aqui uma folhação. Folhação de U vezes Cn, determinada pelas soluções, ou mais precisamente pelo gráfico das soluções de estrela. Tá bem? Pois bem,
Essa expressão aqui talvez esconda um pouco do caráter intrínseco desse objeto, e talvez uma maneira mais razoável de escrever, por exemplo, dessa equação, a gente não está vendo campo de vetor, não está vendo forma diferencial nenhuma. Então, talvez seja mais interessante escrever isso da seguinte forma: dy sobre dx igual a de x vezes y, ou ainda melhor, escrever isso como dy menos a de x vezes y igual a zero. Que posso, ainda entendendo que o y é y1, yn minúsculos, então o que a gente tem aqui é alguma coisa do tipo dy1, dyn. Isso aqui é um menos. Uma matriz com entradas A e J, de x, dx, y1, yn. Então, a gente está vendo aqui que eu tenho, na verdade, quando eu expando isso e olho para cada uma das linhas desse vetor que eu vou obter aqui, eu vou ter alguma coisa do tipo dy i somatório de A e J x dx vezes yj. Ou ainda menos igual a zero. E aqui eu vou ter com i igual a 1. Até. Então a gente tem aqui uma folheação com a n estrela f gerado por essas formas. Ômega n. Então, é uma foliação numa variedade de dimensão n mais 1. Né? Então, eu tenho U vezes Cn, tem dimensão n mais 1, e a dimensão de f é 1, foliação por curvas, e codimensão de f igual a n. Tudo bem? Agora, a pergunta é: como eu trabalhei num aberto U, ao trabalhar num aberto U, eu me vali das coordenadas globais de U, da coordenada global do x pertencente a U, como estender esse conceito de forma mais intrínseca dessas foliações definidas por equações lineares para, digamos, uma superfície de rima qualquer, ou mesmo para a dimensão superior. Né? Então, aí uma das formas de se fazer isso é buscar definir uma conexão, certo? Que é exatamente uma conexão, são objetos que, em trivializações locais, são objetos definidos sobre fibrados, que, em trivializações locais desses fibrados, determinam uma equação diferencial linear. Então, um ponto eu quero globalizar como globalizar estrela, que é igual a dy menos
vezes y. Vamos globalizar essa expressão. Então, para tornar as contas mais palatáveis e a gente não perder tempo com detalhes não essenciais, vamos nos restringir ao caso em que o posto de A, ou posto, é igual a 1, ou seja, n igual a 1. Então, aqui o que eu tenho é uma equação diferencial desse tipo. Tá certo? Mas primeiro eu quero globalizar onde? Então, perceba que aqui eu tenho uma equação diferencial que é linear na fibra. E quando a gente fala em linearidade na fibra, é natural você pensar um fibrado. Então, em vez de trabalhar em U, quero trocar U vezes C. Ou, melhor, pensar em U vezes C como uma trivialização do espaço total de um fibrado L. Não é nenhuma inclusão, é um isomorfismo. Bom, mas eu vou que é um fibrado L, um fibrado linear. Sobre uma superfície limpa. Tudo bem? Ora, então, para tentar entender como globalizar, parece natural eu tentar entender como esse objeto que está aqui se comporta em duas trivializações distintas. Em outras palavras, como ele se comporta quando eu mudo de trivialização. Então, a gente sabe que um fibrado é determinado por um cociclo. Para uma cobertura fixada. E se eu tenho no aberto o I vezes C, cartas X, I, Y, I, e no aberto o J vezes C, coordenadas XJ vezes YJ, eu posso, na verdade, aqui eu poderia ainda pedir que esses abertos estejam contidos em C, mas eu não vou fazer isso, eu já vou supor eles contidos em X, porque aqui a gente já está definindo um objeto intrínseco, que isso aqui é uma forma holomórfica. Então, não faz muita diferença eu escrever essa expressão em C ou em X, eu ainda posso escrever como uma forma, mas eu quero saber como que o objeto definido por DYI menos, vamos já escrever aqui, ETA-I vezes YI, se relaciona com o objeto DYJ menos ETA-J, YJ, onde ETA-I e ETA-J é a forma sobre o aberto I e o aberto J, que estão definindo a minha equação diferencial. Mas eu sei que, como o meu fibrado é dado pelo GIJ, eu estou identificando o ponto XI quando é igual ao ponto XJ, e o ponto YI com GIJ, YJ. De acordo? Então, eu tenho que D. Talvez essa expressão aqui fique até mais fácil de manipular, né? Porque a gente tem um produto, então parece uma boa ideia reescrever isso desse jeito.
porque o que vai aparecer aqui é uma derivada logarítmica, e a derivada logarítmica se comporta bem com respeito ao produto. Então, a gente vai ter que dy i sobre yi a menos etaí. Quando eu faço a mudança para outra coordenada, isso vai me dar dyj sobre yj mais dgj sobre gj menos etaí. Isso é o que eu obtenho via mudança de coordenadas, né, usando essas regras. Agora, por outro lado, eu gostaria que o que eu obtive via mudança coincidisse com o que está aparecendo aqui. Coincidisse com dyj, yj menos etaj, o que nos permite deduzir que a dgj sobre gj vai ter que ser igual a etaí menos etaj. Bom, então, uma forma muito concreta, né, então, de definir uma equação diferencial sobre um fibrado, então, uma equação diferencial linear de posto 1 em L, que é um fibrado linear sobre a variedade X, é dado por essa coleção. A coleção de unformas satisfazendo etaí menos etaj é igual a dgj sobre gj. Ou seja, eu tenho cadeia de unformas em X, tal que o delta dessa cadeia é igual ao GJ. Então, isso é uma maneira muito concreta, em termos de uma cobertura e expressões locais, de como definir uma equação diferencial linear de posto 1 num fibrado L. Uma forma mais intrínseca de se fazer a mesma coisa é entender que a minha equação diferencial em U vezes C pode ser expressa, né, por meio de eu tenho aqui um operador nas seções, né? Então, estrela, vamos lá. Estrela, né, que eu lembro que era... Aqui não faz diferença eu fazer em posto 1 ou posto N. Y menos A de X, Y, pode ser escrita como uma aplicação. Eu quero que um certo operador delta de y é igual de S é igual a zero, onde delta é o operador diferencial
que faz o seguinte, vai pegar uma S de U em Cn, ou de X em Cn, não importa se é um operador diferencial, é local, ele é determinado como ele age em abertos, e que vai enviar S na diferencial de S menos A X vezes S. Tá bom? Note que ele é um operador diferencial, ele não é... Ele é C-linear, mas não é O-linear. Pelo simples fato que quando eu pego quando eu escrevo delta de F vezes S, isso é o quê? É diferencial de F vezes S menos A de X F vezes S. Mas a diferencial não é F linear, e o que eu tenho aqui é F diferencial de S mais S vezes DF, onde aqui esse vezes é coordenada, lembrando que S é uma aplicação em Cn, né? Eu posso multiplicar isso aqui é uma unforma, então vou ter um vetor de unformas, menos A de X vezes Fs. Então, isso é um operador que vai satisfazer F, delta S, mais S vezes DF. Então, isso nos diz que se eu quiser, essencialmente você vê que esse operador, né, vai ser... então, esse operador ele vai de onde a onde? Né? É o operador diferencial, que vai pegar funções em Cn, né? Então, você vai pegar O, X, a potência N, isso aqui, funções em Cn, e vai enviar em O, X, N, tensor ômega 1x, que aqui, se você quiser, na notação que está aparecendo, eu posso pensar isso aqui como eu estou em coordenadas, está tudo fixo, isso seria o O de x na N. Mas isso seria uma maneira mais intrínseca de expressar esse ômega 1 de x na N. Tá bom? Então, isso aqui eu poderia reescrever como F delta S mais S. Manter coerência com essa notação. Tá bom? E, essencialmente, é um exercício interessante verificar que essa propriedade desse operador, né, então esse é o delta, é um operador de O, xn em ômega 1 de xn, que satisfaz essa equação. Tá certo? A regra de Leibniz. E, ou seja, talvez aqui vale a pena a gente escrever delta Fs, Fs igual a F delta S mais S tensor df. E se eu pegar um operador de O de xn em O de xn, ou seja, um morfismo de C feixes satisfazendo essa condição, você pode reescrever, ele determina de forma única, e é determinado, uma equação desse tipo. Para recuperar a equação, né, aqui eu tenho coordenadas, então eu tenho funções distinguidas, e basta eu ver o que é o delta de 1, 0, 0, delta de 0, 0, e por aí vai, para conseguir recuperar, bom, as linhas ou colunas, eu deixo vocês pensarem, dessa matriz A.
Então, agora é claro que uma vez que eu formulo essa equação em termos desse operador, eu posso, dessa maneira que está escrito, eu posso globalizar sem nenhum esforço. Então, um operador vai ser um delta, uma conexão holomorfa, vai ser um operador de um esse aqui vai ser um feixe localmente livre de posto N em tensor ômega 1 de x. Ou seja, para quem não está acostumado com a linguagem, um feixe localmente livre de posto N é a mesma coisa do que um feixe de seções de um fibrado vetorial. E então a conexão holomorfa é definido como um operador, né, diferencial, um operador de E em E tensor ômega 1 de x, que é C-linear, e satisfaz Leibniz. Tá bom? E, novamente, no caso particular de posto 1, dá esse objeto, esse morfismo de feixe C-linear, que satisfaz Leibniz, é a mesma coisa do que dá uma cobertura e formas holomorfas em abertos dessa cobertura que vão satisfazer essa condição PGJ sobre GJ, onde GJ é um cociclo que determina o feixe L. Então, aqui eu estou pegando o feixe E como feixe L, que é o feixe de seções de um fibrado L. Tá bom? É comum na literatura você abusar da notação. E você aqui, você nem sempre coloca, eu não vou ter esse cuidado, tive só aqui, você colocar aqui o feixe, localmente feixe de seções de um fibrado, você identifica o feixe com o próprio fibrado e você escreve isso simplesmente. Assim também. Querendo dizer que isso é um operador local, ou seja, que vai estar definido não ponto a ponto, mas em abertos, em seções definidas em abertos. Então, isso é importante. Como eu tenho um morfismo que não é linear, não faz sentido de falar o que é a conexão em um ponto, né? Ela só está definida em abertos. Um ponto não é nada. Você pode falar, mas num ponto ele é essa forma. Perceba, essa forma, para você ter essa forma, você tem que fixar uma trivialização do seu fibrado vetorial. E se você fixa duas trivializações diferentes e compara essas duas formas no mesmo ponto, não vai dar o mesmo objeto. E um exercício é vocês fazerem essa mesma raciocínio para tentar entender o que são as matrizes de formas que a gente tem, determinadas aqui, no caso, por AX, DX, com relação à aplicação de transição, que agora não vai ser imposto N, não vai ser uma função que nunca se anula, mas sim uma matriz invertível, uma matriz holomorfa invertível. Tá bom? Muito bem. Mas uma coisa que a gente aprende cedo quando a gente começa a trabalhar com objetos compactos em geometria complexa é que holomorfo, em geral, não existe. Então, a condição de possuir uma conexão holomorfa é uma condição muito forte, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é natural a gente estender esse conceito para conexões meromorfas. Então, o ponto é o mesmo, é você considerar equações diferenciais desse tipo, onde eu não tenho mais aqui uma forma holomorfa,
mas sim uma matriz de formas holomorfas, mas uma matriz de formas meromorfas. Então, nesse caso, uma conexão meromorfa sempre vai definir uma conexão holomorfa no complemento do conjunto de polos, mas, em muitas situações, é importante você entender o que está acontecendo no polo. E, na verdade, pensa o que é a conexão. Eu gosto sempre de ver exemplos, né? Então, o que é a conexão? Vamos pegar um caso muito simples, a conexão holomorfa mais simples. É bom a gente escrever para poder ver o que está acontecendo. Então, a conexão holomorfa mais simples seria essa. Eu não falei em momento nenhum que a minha forma era não nula. Então, se eu pegar a forma zero, né, é uma forma tão boa quanto qualquer outra, e dependendo do que você precisa, pode ser até melhor. E aqui a minha foliação é simplesmente a foliação dada por y igual a constante. E se vocês quiserem, o teorema que eu enunciei, aquele teorema básico, que diz que uma forma, as soluções no aberto simplesmente conexo formam um espaço vetorial, na verdade está dizendo que se eu pegar, não importa qual forma holomorfa, qual equação diferencial holomorfa, definida num disco, digamos, a foliação não vai ser y igual a constante nessas coordenadas. Eu convido, inclusive, vocês a integrar. Não, é trivial integrar isso, né? Porque aqui eu estou com a diferencial do logaritmo de y menos ax dx. Isso implica que y é igual a uma certa constante, as soluções, né? Vezes a exponencial da integral de ax dx. No caso de posto 1, não tem nenhum mistério para você integrar, é muito simples. Posto qualquer também. E você vai ter uma figura dessa, mas que vai ser... Então, essas vão ser as soluções. Mas isso vai ser... Se você usar isso como um sistema, deduzir um sistema de coordenadas, isso aqui te determina um sistema de coordenadas que mostra que essa figura é equivalente a essa. Então, a teoria local de equações diferenciais lineares holomorfas é trivial. Tá bom? Mas quando você começa a permitir polos, a situação muda de figura. Então, qual é o tipo mais simples que a gente tem? A gente poderia escrever algo assim. Então, isso é uma equação diferencial linear. E a gente passou já nesse curso pelo menos uma hora discutindo esse cara. Isso aqui é uma equação, se você escrever a forma, né? É x dy menos y dx. Então, a gente está numa situação em que eu tenho aqui no x igual a zero, eu tenho um polo. É uma equação diferencial linear. Essa aqui tem até uma certa simetria, que ela é diferencial tanto com respeito a y quanto com respeito a x. Mas vamos pensar que eu estou olhando com respeito a x, a y. Ela é linear com respeito a y, então eu tenho uma solução aqui, y igual a zero. E as outras soluções vão estar fazendo algumas coisas engraçadas aqui. E se eu não estou errando nenhum sinal, eu posso expressar as soluções como y igual a uma constante. Eu vou aqui estar pegando lambda de referencial de x, então vai ser y igual a constante x. Então, em princípio, quando eu dou uma volta ao longo de y igual a zero, essa solução não se fecha e vai ter comportamentos diferentes de acordo com valores diferentes de lambda. Então, se lambda é um inteiro, se fecha, mas se lambda não é um inteiro, ela não vai fechar na primeira volta.
Se for racional, ela fecha eventualmente, mas se for irracional, não fecha nunca. Então, você vê que é uma teoria que ela não é localmente trivial nos polos. Então, equações diferenciais, como para as foliações. Esse é um caso particular de foliações lineares meromórficas. Possuem comportamento especial. Nos pontos singulares, nos polos da equação. Então, ela é genericamente localmente trivial, mas ela tem pontos em que o comportamento é especial. Tá certo? Mas, então, parece ser interessante definir isso, então a gente pode falar de conexão meromórfica. Com polos em um certo divisor D, como sendo um operador diferencial que vai pegar um fibrado vetorial, as seções de um fibrado vetorial, que podem... posso pegar só nas seções, desculpa. Que vai enviar uma seção de um fibrado vetorial em uma seção, agora, que pode possuir polos. Não vou fixar a ordem dos polos, pode possuir polos de ordem arbitrária, apesar de, em algum momento, essa ordem estabilizar. Podendo possuir polos no divisor D, vezes uma fórmula. É a mesma coisa também, eu poderia ver isso de outro jeito, estou mandando as seções em uma forma. Simplesmente para dizer, essa aqui é a notação, é uma notação mais ou menos padrão, né? Até que eu permito, as seções desse feixe são as seções de E, seções meromorfas de E, mas cujo conjunto de polos, o suporte do conjunto de polos está contido no divisor D. E eu vou pedir que esse cara seja C linear e satisfaz Leibniz. Então, se você, usando a C linearidade, o fato que satisfaz Leibniz, você ainda tem que, da mesma maneira que uma conexão é determinada por aquelas unformas, né? Vamos botar aqui para posto 1. Da mesma maneira que uma conexão holomorfa é determinada por unformas, aqui também é determinada por unformas, só que as minhas etaís, elas não são mais formas holomorfas, elas vão ser formas com polos em D, definidos no aberto I. Posso permitir qualquer polo para essa forma. Mas elas ainda vão satisfazer essa condição, que eta I menos eta J é igual a DGJ. Tá bom? Muito bem, então eu tenho uma conexão meromorfa. Sobre um fibrado linear L. E definida por uma matriz, por uma coleção de unformas eta I.
certo I, e eu sei que a eta I menos eta J é igual a dGij sobre GJ. Agora, observe, o meu fibrado é holomorfo. O meu fibrado é um fibrado linear holomorfo, portanto, essas funções GJ são funções que nunca se anulam. Então, essa forma aqui é uma forma holomorfa. Particular, não importa qual trivialização que eu tome, o resíduo da forma da conexão está bem definido. Eu posso definir o resíduo da conexão nabla como sendo igual ao resíduo, num ponto P, né, como sendo igual ao resíduo da forma eta I. Da forma eta I. Se eu tivesse escolhido uma outra trivialização em torno de P, a forma associada diferiria dessa forma pelo diferencial logarítmico de a função que nunca se anula, e, portanto, os resíduos seriam iguais. Certo? Então, isso me dá, se eu tenho uma conexão delta, uma conexão meromórfica, eu posso associar um elemento de div x tensor C, que é o somatório do resíduo em P de nabla vezes P. É um divisor com coeficientes complexos. Bom? E um teorema, se vocês quiserem, é o seguinte, é que se eu pegar a classe de Chern de L, vai ser igual a menos a classe do resíduo de nabla em H2XC. No princípio, a classe de Chern, a gente está falando delas de forma um pouco imprecisa, mas eu acho que a gente definiu em algum momento como um elemento em H2 de XZ. Então, aqui vamos botar coeficientes complexos. Eu tenho um mapa natural de H2 de XZ em H2 de XC, e eu posso comparar a classe de Chern de L em H2 de XZ com esse resíduo para obter essa coisa. Certo? Vamos acreditar nisso por algum momento. Depois a gente dá uma prova, não sei se... Ao invés de dar uma prova disso, que é muito simples e instrutiva, e vai ajudar a entender o que está lá no livro, deixa eu fazer uma aplicação. Então, vou mostrar, a gente está estudando foliações, um curso de foliações, e deixa eu mostrar uma instância em que conexões aparecem naturalmente. Tá bom? Então, vamos agora pegar uma F, uma foliação, em uma superfície. X, com uma curva lisa C, contida em X, F invariante. Bom? Então, está aqui a minha curva C. Tenho minha foliação. Eu não estou falando que a minha foliação é lisa, então ela pode possuir algumas singularidades ao longo da curva C. Estou falando que tipo de singularidade vai ter, mas eu tenho uma foliação. Tá bom? Então, essa curva C, eu posso tomar uma cobertura suficientemente fina de uma vizinhança de C, de modo que C restrito, ou interseção, o I, é dado por YI igual a zero.
Bom? E que em UI interseção J, essa foliação seja dada por... ou essas funções se relacionem, vamos, digamos, por YI é igual a HIJ, YJ. Se HIJ pertencente a uma estrela de UI interseção J. E eu posso também assumir que a F restrita ao I é dado por uma forma ômega-I, que eu sei que a F é invariante, então eu posso escrever ela como algo como AI de XY, ou XYI, DYI menos BI, XYI, DYI. Tudo bem? E eu sei que essa ômega I é igual a GJ, ômega J. Então eu vou... eu sei que como minha curva... Deixa eu escrever isso aqui maior, porque isso é uma coisa importante. Então, já vou até ajustar aquela escritura. Como eu sei que a minha curva, eu estou assumindo que ela é F invariante, eu sei que o coeficiente do dxi, ele é um múltiplo do yi. Certo? Então, observação-chave é que eu posso, sobre o aberto U, I, interseção V, eu posso considerar a seguinte equação. AI de x e 0, dy e menos bi de x e 0, y e dx. Eu simplesmente guardei essa coordenada y, tá bom? E para as outras, eu coloquei um zero. Me parece justo chamar isso de uma aproximação de primeira ordem na minha foliação. Né? Na verdade, se vocês pensarem que dy e yi ambos têm grau 1 em y, isso é de fato, eu estou guardando só os termos de grau 1 em y. E essa coleção, se você reescrever, então você pode reescrever isso ainda da seguinte maneira, como dy sobre yi menos bi x 0 sobre ai de x 0. E eu posso considerar, então, isso aqui são, ou melhor, aqui, né? Isso aqui são formas eta-i, uma forma, um meromorfo, definido sobre C interseção I. Não é difícil imaginar que quando eu escolher um outro aberto, o J, e escrever a forma eta-J correspondente, eu vou poder relacionar uma com a outra em termos do fibrado GIJ. Ou melhor, até em termos do fibrado HIJ, né? Porque essa forma aqui que eu escrevi, ela é o quê? Essa forma, vamos só ver o que a gente acabou de fazer. Essa forma é a ômega-i dividido por YI. Foi isso que a gente fez, né?
A dividido por YI. Aí a gente dividiu também pelo AI. Então, esse cara que está aparecendo aqui. Não sei se essa é a melhor maneira de ver. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Isso é... eu acho que é só... Então, o ponto o que eu gostaria era comparar ETA-I menos ETA-J. E... essa diferença, eu acho que ela vai ser... Como é que a gente faz para calcular essa diferença? Aqui eu estou escrevendo. Isso é o DGJ. Desculpa. Isso é... Talvez tenha um sinal aqui, mas eu acho que não. Acho que é DGIJ sobre GIJ. Ok? E ETA-I é uma forma... Eu acho que sim. Eu vou verificar, não vou me meter a fazer essa conta, mas eu verifico da próxima vez. Mas, de qualquer maneira, a gente vai conseguir exprimir esse ETA-I e ETA-J, que são formas em C, aqui, eu, claro, tenho que restringir a C. E isso vai me permitir escrever algo do tipo que o resíduo, ou seja, que essa coleção ETA-I define uma conexão em normal de F e o resíduo dessa conexão é menos o resíduo, e eu posso aplicar o teorema para dizer que normal menos o resíduo dessa conexão é o normal de F vezes C. Bom, só relembrando, deixa eu escrever isso, normal de F vezes C é menos o resíduo da conexão nabla. Por outro lado, a gente viu que normal de F vezes C é sempre C ao quadrado mais ZFC. E se você subtrai uma da outra, você consegue que zero é igual a C ao quadrado menos resíduo de nabla mais ZFC, o que nos dá que C ao quadrado é resíduo de nabla menos ZFC. Eu posso ter feito algum erro aqui nessa identificação, né? Eu vou verificar e vou te dizer com certeza na aula que vem, quando eu escrevo isso, mas eu acho que está certo. E isso
única coisa que faria seria mudar ligeiramente esse lado. Claro que aqui eu vou estar exprimindo essa diferença como derivada logarítmica de alguma combinação do fibrado normal de F ou do fibrado normal de Y. Mas, de qualquer maneira, a gente obtém um teorema desse tipo. Tá certo? Que está definindo, permitindo eu ler a autointerseção da curva em termos de invariantes da equação diferencial. Tá bom? E isso é uma espécie, módulo correção aqui dessa expressão, isso é a fórmula de Camacho-Sade. Então, você consegue deduzir a fórmula de Camacho-Sade do teorema dos resíduos mais a conta lá do normal, mais a forma para o normal de F vezes C em termos de Z, FC. Então, tem que acertar, colocar os pingos nos is para ver se a forma é realmente essa. Bom, eu vou verificar, mas o ponto-chave é que a ideia que está por trás é essa, que a foliação, na verdade, se vocês quiserem, a moral da história é, nessa teoria de foliações, o objeto linear são as conexões. Quando você tem uma foliação, a aproximação linear da foliação é uma conexão, pelo menos ao longo de uma subvariedade invariante. E a conexão é uma generalização de forma diferencial. Uma forma diferencial é o que determina uma equação no fibrado trivial. E uma conexão, então, é uma generalização de forma diferencial. E o teorema de Stokes impõe restrições topológicas nos divisores de resíduos dessas conexões. Permite você recuperar a informação topológica sobre o fibrado onde ela vive. Então, se você quiser, o teorema de resíduos clássico, você pode enunciar como, olha, o teorema de resíduos me diz que a soma dos resíduos de uma forma é a classe de Chern do fibrado trivial. Um pouco perverso, mas é a maneira que você generaliza, que a soma dos resíduos da conexão, ou menos os resíduos da conexão, é a classe de Chern do fibrado onde ela vive. Tá bom? E a história não para muito por aí, é que tem também, a gente vai ver na aula que vem, além das conexões, no mundo das foliações, você tem uma conexão também, que é uma descoberta, ou uma observação do Bott, é que foliações definem quase conexões nos seus fibrados normais. Nos seus fibrados normais. Aqui isso quase é uma coisa bastante precisa, então, que se chama de conexões parciais. Né? Porque uma conexão, quando eu escrevo assim, da mesma maneira que eu escrevo assim, eu poderia escrever uma conexão também como algo assim.
Aí a passagem daqui para nada S para cá seria a passagem que pegaria agora um S e um vetor V, calcularia um forma S, faria a contração com V. Vamos determinar um mapa de E para E tensor ômega 1 é a mesma coisa de determinar um mapa E em Tx para E. E o que acontece é que essas conexões que o bot, a conexão que o bot encontra para toda e qualquer foliação, ela não está definida em todas as direções do Tx. Vai ser uma conexão que você só pode derivar, a direção de derivação tem que estar restrita a TF. E o que a gente... Esse enunciado, se vocês quiserem, é um que relaciona a classe de Chern do fibrado linear com o seu divisor de resíduos, é a ponta do iceberg, que é a teoria de Chern-Weil, que mostra como você exprimia todas as classes de Chern de um fibrado vetorial em termos de invariantes de conexões definidas sobre ele. Você vai ter a matriz de conexão e, a partir dela, você vai encontrar representantes em cohomologia de de Rham para essas classes de Chern. E o que o bot observou é que essa teoria de Chern-Weil não vai funcionar, mas do mesmo jeito que funciona para conexões, mas uma parte dela vai funcionar. Você não vai conseguir acessar todas as classes de Chern, mas você vai conseguir acessar classes de Chern, ou mais geralmente polinômios de Chern, com um grau suficientemente grande, onde esse grau vai depender da dimensão da foliação. Então, isso é o início da teoria de Baum-Bot. A gente vai ver só um caso muito particular, mas filosoficamente por que funciona e como ele encontrou isso foi via essa observação. Teoria de Chern-Weil diz que as conexões num fibrado vetorial determinam as classes de Chern, conexões até sem infinito, não precisam nem ser holomorfas. E quando você tem um fibrado que não tem uma conexão, mas tem uma conexão parcial, você ainda consegue salvar algo dessa história. Mas isso é o que a gente vai ver daqui por diante. Mas eu acho importante dar essa ideia aqui de como funciona um pouco essa filosofia e de vocês pensarem nessas conexões. E eu acho importante não ver uma conexão apenas como uma aplicação C-linear que satisfaz Leibniz. Eu acho importante ver uma conexão como uma aplicação C-linear que satisfaz Leibniz, como uma foliação no espaço total do fibrado associado, como uma coleção de matrizes de uniformes e sempre buscar a maneira adequada para o problema que você está interessado. Para alguém que está só acostumado com a definição de conexão via esses axiomas, fala, olha para a foliação associada, não é muito claro. Você quer escrever essa foliação associada, você quer calcular com essa foliação associada, você precisa entender também a definição de conexão por meio de uma coleção de uniformes. Da mesma forma, quando você quer calcular... Bom, é importante você ter todos os pontos de vista e entender que um objeto desse tipo é um objeto geométrico e talvez um dos exemplos mais importantes de foliações. Tá bom? Bem, eu acho que era isso. Alguma pergunta? Então, a gente continua no dia 9 de setembro. 9/9. Tá bom? Vou fechar aqui.